Preta Gil enfrenta agora o momento mais delicado de sua batalha contra o câncer, e pela primeira vez a família quebrou o silêncio. Hoje você vai conhecer os detalhes que poucos viram, os dilemas, os medos e a esperança que movem essa luta. Não é apenas uma história, é um exemplo de coragem que vai tocar você profundamente. Prepare-se, porque o que vem a seguir é forte e emocionante. O Brasil inteiro acordou com uma notícia preocupante. Preta Gil está vivendo sua fase mais crítica na luta contra o câncer. Foi a própria família quem decidiu se pronunciar, emitindo um comunicado oficial que deixou fãs e amigos em alerta. O tom foi sério e sincero, sem espaço para falsas esperanças, apenas a dura realidade que envolve a artista. Desde o diagnóstico em 2023, a jornada tem sido longa e árdua, marcada por avanços, recuos, cirurgias e sessões intensas de quimioterapia, que desafiaram não só o corpo, mas também o espírito de Preta. O câncer no intestino havia sido descoberto após exames de rotina, mas o que parecia ser o início de um tratamento promissor logo se tornou uma verdadeira jornada de resistência. Cirurgias complexas, alguns tratamentos agressivos e a expectativa constante do resultado deixaram marcas profundas. A luta era diária, e o esgotamento físico e mental começou a aparecer de forma clara, dificultando até mesmo a manutenção da rotina mínima. A família de Preta percebeu que o momento era decisivo. As notícias sobre o estado de saúde da cantora foram cuidadosamente compartilhadas para evitar especulações, mas o que veio à tona mostrou um quadro delicado. O corpo não resistia mais aos procedimentos invasivos, e a equipe médica recomendou uma internação nos Estados Unidos, onde os cuidados hospitalares são considerados mais especializados para casos tão complexos. Foi ali, em solo estrangeiro, que a realidade se mostrou ainda mais desafiadora. Os dilemas éticos tomaram conta do ambiente familiar. Decidir até que ponto insistir nos tratamentos quando o desgaste era evidente, virou um tema constante nas conversas entre parentes próximos. Era preciso ponderar entre tentar prolongar a vida e respeitar o desejo por qualidade, evitando sofrimento desnecessário. Essa discussão nunca é fácil, principalmente quando envolve alguém querido e uma figura pública como Preta Gil. Enquanto isso, a repercussão nacional não tardou a crescer. Redes sociais se encheram de mensagens de apoio, de orações e também de perguntas. O silêncio da cantora, antes tão presente nas plataformas digitais, deu lugar a uma diminuição significativa de atualizações. Amigos e fãs perceberam a mudança. O espaço virtual foi trocado por momentos reais de recolhimento. A família, atenta ao bem-estar de Preta, passou a controlar as informações para preservar a privacidade e a dignidade da artista. Nos dias mais difíceis, o ambiente ao redor de Preta se transformou em um espaço de fé e esperança. Orações eram feitas a cada instante, e a revezamento de familiares no hospital mostrava a força do vínculo entre eles. A união, em meio à tristeza, era a base que sustentava a todos. Cada momento juntos era precioso, como se o tempo tivesse um valor ainda maior. Os rostos cansados e os olhos marejados refletiam a dor e a coragem dessa batalha. Com o passar do tempo, tornou-se evidente a necessidade de descanso, não apenas para Preta, mas para toda a família. O recolhimento e a introspecção passaram a ser fundamentais. Reduzir a comunicação, evitar o contato excessivo com o público e focar no que realmente importava virou prioridade. A batalha, afinal, não era só contra a doença, mas também contra o desgaste emocional que ela impunha. O primeiro capítulo dessa história é um convite para entender que a vida, mesmo em seus momentos mais duros, é feita de lutas que exigem coragem e união. A jornada de Preta Gil, desde o anúncio oficial até a internação e o revezamento familiar, revela a complexidade de enfrentar uma doença grave em meio ao olhar atento do país. Mas também mostra a força do amor e da fé como pilares essenciais para seguir em frente. Ainda há um caminho pela frente, cheio de incertezas e desafios, mas também com a esperança de dias melhores. O silêncio que hoje cerca Preta é, na verdade, um momento de preparação para o que virá, uma pausa necessária antes de continuar a caminhada. A história não termina aqui, apenas começa a revelar a profundidade dessa luta. Depois do momento decisivo que abalou toda a família, veio a difícil decisão de buscar tratamento no exterior. Os médicos recomendaram a ida para os Estados Unidos, onde tecnologias avançadas e equipes especializadas poderiam oferecer uma abordagem mais adequada para o quadro de Preta Gil. Essa escolha não foi simples. Envolveu muita conversa, preocupação e a certeza de que tudo seria feito para garantir a melhor assistência possível. Ao chegar no hospital, uma nova notícia abalou ainda mais o grupo: a descoberta da metástase. O câncer, antes localizado no intestino, havia se espalhado para outros órgãos.
Esse diagnóstico trouxe uma reviravolta no tratamento. A expectativa de cura foi substituída por um foco diferente, centrado no conforto e na qualidade de vida. A ideia de cuidados paliativos ganhou espaço, oferecendo alívio para os sintomas e suporte para os momentos mais difíceis. Apesar da gravidade, a família manteve-se firme, revezando-se nos cuidados e demonstrando um amor incondicional. Cada visita, cada palavra de apoio, cada gesto, era uma demonstração clara da força que vinha do afeto. O ambiente hospitalar, embora triste, também era um lugar onde a esperança encontrava pequenos espaços para existir. O revezamento familiar era constante, uma forma de garantir que Preta nunca se sentisse sozinha. No entanto, o esgotamento emocional começou a se tornar evidente. O brilho nos olhos que antes era tão característico da cantora foi dando lugar a um silêncio protetor. A luta interna se refletia na expressão cansada, nos momentos de ausência e na necessidade crescente de paz. Essa fragilidade revelou o lado mais humano, mostrando que por trás da figura pública havia uma mulher enfrentando o medo, a dor e a incerteza. Para ajudar a lidar com tudo isso foram incluídos no tratamento profissionais especializados em saúde mental. Terapeutas e psicólogos passaram a acompanhar Preta e sua família, oferecendo suporte emocional e estratégias para enfrentar o sofrimento. Essa atenção fez diferença, pois a doença não atinge só o corpo, mas também a mente e o espírito. Reconhecer essa dimensão foi fundamental para garantir que a batalha fosse mais humana e acolhedora. Nesse momento, a medicina mostrou seus limites. Embora os avanços tecnológicos e científicos fossem impressionantes, havia situações em que a cura não era mais possível. Aceitar essa realidade foi doloroso, mas necessário. E foi nessa aceitação que surgiu uma transformação importante. A jornada espiritual Preta começou a buscar conforto na fé, encontrando nas reflexões e nas conversas com líderes religiosos uma forma de lidar com o que parecia impossível. A entrega aos limites humanos não significava desistência, mas sim uma maneira de viver com mais leveza apesar da fragilidade. A espiritualidade trouxe um novo sentido para os dias difíceis, ajudando a enfrentar o medo e a dor com mais serenidade. A fé se tornou um pilar, uma fonte de força invisível que sustentava a artista e sua família nesse momento delicado. Essa mudança também impactou a forma como as pessoas próximas se relacionavam com Preta. O respeito pelo silêncio e pela introspecção aumentou, e o apoio passou a ser ainda mais cuidadoso e sensível. Cada palavra era pensada, cada gesto, medido para preservar a dignidade e o conforto da cantora. O processo de transformação continuava, mostrando que mesmo diante das adversidades mais duras, é possível encontrar esperança. A busca por tratamentos no exterior abriu portas para uma assistência mais qualificada, mas também revelou a importância de cuidar do lado emocional e espiritual. Essa é uma lição que vai além da medicina e toca a essência do que significa enfrentar a vida com coragem e humanidade. Enquanto a jornada se desenrolava, o país acompanhava com atenção e carinho. A história de Preta Gil, marcada por batalhas e superações, inspirava muitos, mas também lembrava a todos da fragilidade da vida. Um silêncio respeitoso começou a tomar conta das redes sociais, substituindo os comentários e especulações por mensagens de apoio e oração. E assim a busca por esperança no exterior seguia, entre tratamentos, reflexões e a construção de uma nova forma de viver o presente. A história ainda estava longe de seu desfecho, e o próximo capítulo prometia revelar mais sobre essa caminhada de amor, dor e fé. A cada dia, a força de Preta e de sua família mostrava que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar. À medida que a luta de Preta Gil avançava, o cenário tornou-se cada vez mais delicado. A medicina, mesmo com todos os seus avanços tecnológicos, reconhecia um fato essencial: o maior cuidado vai além dos remédios e procedimentos, ele está no amor. Foi essa humanização do tratamento que passou a definir o momento. Mais do que tratar a doença, a equipe médica buscava tratar a pessoa inteira com compaixão e respeito. O quadro de Preta começou a apresentar complicações que dificultaram ainda mais o progresso do tratamento. Reações adversas às medicações e um sistema imunológico cada vez mais debilitado abriram espaço para novas batalhas dentro da batalha já tão árdua. A fragilidade do corpo ficou mais evidente, e os riscos cresceram, trazendo constantes desafios para a equipe e a família. As infecções tornaram-se um problema frequente. A imunidade baixa não conseguia combater esses agentes externos, e as febres altas eram sinais claros da luta interna que ocorria no organismo. Cada episódio desencadeava um círculo vicioso. Os medicamentos que deveriam ajudar, muitas vezes provocavam efeitos colaterais que pioravam o estado geral.
Era um delicado equilíbrio, onde cada decisão precisava ser tomada com extremo cuidado. Por conta dessas complicações, Preta passou a receber cuidados intensivos 24 horas por dia. A equipe médica, formada por enfermeiros, médicos e especialistas, estava presente a todo momento, monitorando sinais vitais, administrando medicações e garantindo que cada necessidade fosse atendida com agilidade. Esse suporte constante era fundamental para manter a estabilidade do quadro, ainda que a fragilidade fosse crescente. Apesar do ambiente clínico, a batalha que se desenrolava era silenciosa, longe dos holofotes que antes brilhavam sobre a cantora. O espetáculo da vida pública deu lugar a um cenário íntimo, quase privado, onde a força e a coragem se mostravam nas pequenas ações do dia a dia. A fragilidade física, embora evidente, era acompanhada por uma força invisível que mantinha Preta lutando. O amor assumiu um papel fundamental nesse contexto. A presença constante da família, com revezamento para garantir companhia e conforto, tornou-se uma verdadeira terapia. Gestos simples, um toque na mão, um olhar de apoio, uma palavra suave funcionavam como remédios para o coração e a mente. Era um cuidado que ultrapassava o físico e chegava à alma. A equipe médica também reconheceu a importância desse vínculo. A humanização do tratamento incluía respeitar os momentos de silêncio, oferecer espaço para a família estar junto e promover um ambiente onde o carinho fosse parte da rotina. Cada gesto de afeto, cada palavra de incentivo, eram valorizados como elementos essenciais para a recuperação e o bem-estar. Esse período trouxe à tona uma nova dimensão da luta contra o câncer. Não se tratava apenas de vencer a doença, mas de preservar a dignidade e a humanidade diante das adversidades. A força não estava só na resistência física, mas também na capacidade de receber e oferecer amor, mesmo quando tudo parecia difícil. A cada dia a fragilidade era mais visível, mas o empenho para manter a esperança e o conforto não diminuía. Era uma batalha silenciosa, marcada por pequenas vitórias e grandes desafios, onde a presença da família e da equipe médica formava um círculo de proteção em torno de Preta. Ainda que os momentos fossem de tensão, havia também espaço para a serenidade e o cuidado. A compreensão dos limites do corpo e a aceitação das dificuldades ajudavam a criar uma atmosfera de respeito e acolhimento. Era um aprendizado contínuo para todos os envolvidos sobre o que realmente importa quando a vida se mostra tão frágil. E assim a jornada seguia entre complicações e cuidados intensivos, com um equilíbrio delicado entre a ciência e o amor. Essa etapa da história mostrava que mesmo diante das maiores dificuldades, o ser humano pode encontrar força na conexão com quem ama e na dedicação daqueles que cuidam. O capítulo seguinte promete continuar essa caminhada, revelando os próximos passos dessa luta marcada por coragem, humanidade e esperança. A história não termina aqui, ao contrário, ela continua se desenrolando, cheia de emoções e aprendizados. Após semanas de silêncio e luta intensa, a família de Preta Gil decidiu falar publicamente pela primeira vez. Quem tomou a dianteira foi Bela Gil, irmã da cantora, que expressou o cansaço que todos sentiam, físico, emocional e espiritual. Em uma declaração sincera e carregada de emoção, ela revelou o impacto profundo que a doença vinha causando não só em Preta, mas em toda a família. O desabafo de Bela foi um momento de verdade e humanidade. Ela falou sobre o peso do sofrimento coletivo, como a doença afetava a todos, não apenas a paciente. O desgaste ultrapassava os sintomas físicos da cantora, envolvia o psicológico de quem acompanhava de perto essa batalha diária. Essa carga emocional era pesada demais para ser ignorada. No discurso, Bela fez um apelo à empatia do público. Pediu respeito diante do momento delicado que viviam, compreensão para as decisões tomadas e orações sinceras, que carregassem energia positiva e força para toda a família. Esse pedido ganhou repercussão imediata, fortalecendo uma onda de solidariedade nacional. Nas redes sociais, mensagens de apoio começaram a se multiplicar rapidamente. Fãs, amigos e admiradores mostravam união, enviando palavras de conforto e esperança. O sentimento coletivo se tornou uma rede invisível que envolvia Preta e seus entes queridos, oferecendo um alento que ultrapassava os limites do físico. Enquanto isso, a situação de Preta continuava delicada. A perda da autonomia era um dos aspectos mais dolorosos. A cantora dependia totalmente de auxílio para as tarefas mais básicas, uma realidade difícil para quem sempre foi ativa e independente. Essa transformação exigia adaptação constante, tanto para ela quanto para quem estava ao seu lado. Os cuidados familiares se tornaram intensivos e constantes. A dedicação absoluta da família era evidente no revezamento para estar presente 24 horas por dia, garantindo que nada faltasse.
Cada gesto de carinho, cada atenção, reforçava o amor que sustentava todos naquele momento. Esse compromisso familiar não era apenas uma rotina, mas uma verdadeira missão de amor. A presença contínua tinha um efeito terapêutico, ajudando Preta a enfrentar as dificuldades com mais conforto e dignidade. A força da união mostrava que mesmo nas horas mais difíceis, o amor pode ser um remédio poderoso. O impacto da declaração de Bela também refletiu em outras famílias que enfrentam batalhas parecidas. Muitos se identificaram com a dor e o desgaste, sentindo-se menos sozinhos diante de seus próprios desafios. A coragem da família de Preta inspirou um diálogo aberto sobre saúde emocional, cuidados e a importância do apoio coletivo. Nesse momento ficou claro que a luta contra o câncer não é só física, mas envolve uma série de dimensões que precisam ser reconhecidas e respeitadas. A voz da família trouxe luz para essa realidade, mostrando que a empatia e a solidariedade são fundamentais para enfrentar qualquer crise. A repercussão nacional ajudou a criar um ambiente de esperança e acolhimento. A energia positiva que chegava de todas as partes do país ajudava a aliviar o peso que a família carregava, mesmo que por momentos pequenos e preciosos. Mas apesar do apoio, o caminho ainda era longo e exigia paciência. Cada dia era uma nova batalha, e a família sabia que precisaria continuar firme, cuidando não só do corpo de Preta, mas também de seu espírito e dos laços que os uniam. O desabafo da família marcou um ponto de virada na história. Foi o momento em que a luta deixou de ser apenas particular para ganhar o coração do país, envolvendo multidões que, mesmo distantes, se uniam em pensamento e oração. A jornada continuava, cheia de desafios, mas também fortalecida pela solidariedade que mostrava que ninguém está sozinho quando o amor está presente. A história de Preta Gil seguia se desenrolando, entre dificuldades e momentos de esperança, pronta para revelar o que viria a seguir. Mesmo diante da fragilidade que a doença impunha, Preta Gil mostrava uma dignidade impressionante. Manter a essência pessoal, apesar das limitações físicas, era um ato de coragem e resistência. A artista continuava a demonstrar força, mesmo quando o corpo parecia fraquejar. Esse equilíbrio entre vulnerabilidade e firmeza era uma inspiração para quem a acompanhava de perto. Foi nesse cenário delicado que surgiu uma nova possibilidade, um tratamento experimental considerado a última esperança médica. Os avanços da ciência ofereciam uma alternativa inovadora, embora cercada de desafios. Tratava-se de um procedimento ainda em fase de testes, com custos altíssimos e incertezas quanto ao resultado. No entanto, a família aceitou abraçar essa chance, apostando na possibilidade de melhora. O tratamento inovador começava com um mapeamento genético detalhado do tumor e do organismo de Preta. Utilizando tecnologia de ponta, os especialistas analisavam cada característica das células cancerígenas para criar uma medicação personalizada. Esse remédio seria desenvolvido sob medida, com a intenção de atacar especificamente as células do câncer, poupando o máximo possível das células saudáveis. A ansiedade tomou conta do ambiente hospitalar. Cada passo era acompanhado com atenção redobrada. O monitoramento constante indicava que qualquer reação, por menor que fosse, poderia significar progresso ou necessidade de ajuste. A família permanecia ao lado de Preta, dividindo entre eles a esperança e o receio. Era um momento de extrema delicadeza, onde a ciência e o coração se encontravam. Os primeiros resultados começaram a surgir lentamente. Pequenas melhorias foram notadas, um brilho tímido nos olhos, menos dores em alguns momentos, sinais de que o corpo respondia ao tratamento. Cada avanço, por menor que fosse, era motivo para comemoração. Eram conquistas que renovavam a fé e fortaleciam a determinação de todos. O envolvimento da equipe médica ultrapassava o aspecto profissional. Médicos, enfermeiros e terapeutas criaram um laço especial com Preta e sua família. Não se tratava apenas de administrar medicações ou acompanhar exames, mas de estar presente emocionalmente, oferecendo suporte e humanidade. Essa conexão tornou-se um alicerce fundamental para a continuidade da luta. A dignidade que Preta mantinha, aliada à esperança trazida pelo novo tratamento, transformou o ambiente. A fragilidade ainda existia, mas agora estava acompanhada de uma luz que renovava as forças. A possibilidade de um caminho diferente trazia um significado profundo para todos envolvidos. Apesar das dificuldades, a busca por essa alternativa inovadora reforçava uma mensagem importante: nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O tratamento experimental representava mais do que uma tentativa médica, era um símbolo de esperança, um convite para acreditar que a ciência e o amor podem caminhar juntos. Essa etapa da história mostrava a complexidade do enfrentamento de uma doença grave,
que exige não só conhecimento técnico, mas também sensibilidade e humanidade. A combinação entre tecnologia avançada e cuidado pessoal criou uma nova dinâmica, capaz de oferecer um conforto adicional à paciente. Enquanto o futuro ainda era incerto, a família e a equipe médica seguiam unidas, fortalecidas pela esperança e pela fé. A cada dia a batalha continuava, carregada de emoções e desafios, mas também de momentos que valorizavam a vida em sua forma mais pura. O tratamento experimental, com sua promessa e suas dificuldades, simbolizava a última etapa dessa jornada intensa. A dignidade, o amor e a ciência se entrelaçavam para criar um caminho que, mesmo difícil, tinha seu próprio sentido. E assim, entre avanços e receios, a história de Preta Gil continuava a ser escrita. O próximo capítulo guardava ainda mais descobertas, superações e a força de quem se recusa a desistir. Em um momento que poucos gostariam de enfrentar, a equipe médica brasileira trouxe uma notícia definitiva: não há mais cura. A confirmação foi dada com toda a transparência possível, como um gesto de amor e respeito. Preferiram ser honestos, mesmo sabendo que a verdade era dolorosa, porque sabiam que a esperança construída sobre falsas premissas só prolongaria o sofrimento. Essa transparência se tornou um marco na jornada de Preta Gil e sua família. Aceitar que a cura não era mais possível não significava desistir, mas sim mudar o foco para o que realmente importava: a dignidade. A prioridade passou a ser garantir a melhor qualidade de vida possível nos dias que ainda estavam por vir, com conforto, carinho e respeito. A reação pública diante dessa declaração foi de respeito e compreensão. A sociedade, que acompanhava a trajetória da cantora, mostrou maturidade para lidar com a verdade, por mais difícil que fosse. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio que destacavam a coragem e a transparência da família, valorizando o amor que estava presente em cada gesto. A serenidade que passou a envolver o ambiente familiar foi um sinal de crescimento e enfrentamento maduro. A aceitação da realidade não apagava o sentimento de tristeza, mas permitia que todos lidassem com a situação de forma mais consciente e equilibrada. O foco na dignidade ajudava a manter a força para os próximos passos. Dentro desse contexto, a família reafirmou seu compromisso final: permanecer ao lado de Preta Gil com amor, respeito e fé. Esse laço inquebrável seria o alicerce para enfrentar os momentos delicados que estavam por vir. A união e o carinho garantiriam que ela nunca se sentisse só. Essa etapa da história mostrou que, mesmo diante das maiores dificuldades, a verdade pode ser acolhida com coragem. A transparência médica, longe de ser um golpe, foi um ato de humanidade que possibilitou o foco no essencial: viver com dignidade e amor. Enquanto a jornada continuava, o país acompanhava com respeito e solidariedade. O capítulo que se fechava anunciava uma nova fase, onde o cuidado e o acolhimento seriam mais importantes do que qualquer expectativa de cura. Ainda havia muitos dias pela frente, e a história de Preta Gil seguia a se desenrolar, revelando a força de uma família que escolheu o amor acima de tudo. A história de Preta Gil ultrapassou as barreiras do tempo e do espaço, tornando-se um exemplo de coragem, humanidade e amor que inspira muitos. Mesmo diante das dificuldades, sua trajetória não foi apenas uma batalha contra a doença, mas um legado que fala diretamente ao coração de milhões de brasileiros. Esse legado é a prova viva de que a força interior pode brilhar intensamente, mesmo nos momentos mais sombrios. Preta Gil, com sua voz e presença, representou uma nação inteira que enfrenta o câncer e outras doenças graves todos os dias. Seu exemplo serve para dar voz àqueles que muitas vezes não têm espaço para se expressar, mostrando que a luta não é solitária. Ela se tornou um símbolo de resistência e esperança, inspirando pessoas a continuarem firmes, mesmo quando o caminho parece difícil e incerto. Além da medicina e da ciência, a fé desempenhou um papel fundamental nessa jornada. A esperança sobrenatural manteve a chama acesa, um fio invisível que ultrapassava os limites do corpo e da razão. Essa fé permitiu que Preta e sua família encontrassem conforto e serenidade, um equilíbrio delicado entre o que se pode controlar e o que precisa ser aceito. Essa rede de amor universal que se formou ao redor de Preta Gil é algo que vai além das fronteiras físicas. Pessoas de todas as partes do Brasil, e até de outros países, uniram-se em oração e empatia, criando um ambiente de apoio invisível, mas poderoso. Essa conexão humana mostrou que a solidariedade é uma força capaz de transformar sofrimento em esperança. A vida, mesmo na fragilidade, é um presente que deve ser valorizado a cada instante. Preta mostrou que é possível encontrar luz nas noites mais escuras, mesmo quando o corpo se mostra debilitado. Essa luz não é apenas física, mas espiritual.
uma chama que aquece o coração e fortalece o espírito, iluminando o caminho mesmo diante da adversidade. A transcendência do sofrimento foi uma das maiores lições que essa história trouxe. A dor, que poderia ser vista apenas como um peso, transformou-se em um exemplo de dignidade e resistência. Essa transformação é o que faz a diferença, mostrando que o sofrimento pode ter um propósito maior quando vivido com honestidade e coragem. Outro ponto fundamental do legado de Preta Gil foi a transparência. Enfrentar o sofrimento com honestidade, sem esconder as dificuldades ou criar ilusões, foi uma forma poderosa de vencer. Essa atitude inspirou muitas pessoas a também serem sinceras consigo mesmas e com os outros, reconhecendo que a verdade pode ser dolorosa, mas é necessária para encontrar paz e força. Ao olhar para essa trajetória, fica claro que a luta não se resumiu apenas a tratamentos médicos e diagnósticos. Foi uma jornada de aprendizado, amor e conexão humana, que mostrou o valor da vida em sua essência mais pura. O legado deixado é uma mensagem clara. Mesmo na fragilidade, há força. Mesmo na dor, há esperança. Mesmo na perda, há amor. Esse exemplo continua vivo, impulsionando mudanças e inspirando ações que valorizam a dignidade e a humanidade em todas as fases da vida. O impacto dessa história ultrapassa a esfera pessoal e alcança toda a sociedade, incentivando o respeito, a empatia e a solidariedade. O fim dessa história não é um encerramento, mas uma continuidade. O que Preta Gil construiu com sua luta, sua coragem e sua transparência permanece como uma luz guia para quem enfrenta desafios semelhantes. É um convite para que todos encontrem forças para seguir adiante, abraçando a vida com amor e esperança.